Oi, gente, boa tarde. Hoje eu quero contar mais uma história no curso de alfabetização e letramento, alfabetização através da inteligência emocional. E hoje eu trouxe um livro muito bom, aí atendendo aí o pedido da Ju Cardinale, né, da Selma, amiga também, e leituras que eu já fiz anteriormente. Eu ouvi também li muito o Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Pai Rico, Pai Pobre, e uma pessoa que está aí na ativa aí é a Nath, né, do Me Poupe. Então ela incentiva muito, e aí pensando nesses profissionais, e eu li também há uns anos atrás, incentivada por um aluno no ensino médio. Eu trouxe o Monjo Executivo, também para alfabetização, que vai servir para ajudar na alfabetização, é, na inteligência emocional. Quando o professor ele acolhe as crianças, né, com dificuldades, cometendo erros no falar, às vezes no comportamento. Então, a inteligência emocional aí, eu vou ler um trecho para vocês do que a gente já havia falado antes. Se de fato estivermos liderando com autoridade, nos doando aos outros, aí eu trago, adapto para a alfabetização, nos doando a alfabetização do aluno, ensinando a ler e escrever, que é um grande desafio, quando o professor tem que ler, ele tem que pesquisar, e aí cada criança aprende de um jeito na alfabetização, cada criança tem um tempo, né? E eu havia dito também, o livro também da Cecília, desculpa, da Emília Ferreiro, né? Esse, com todas as letras que ela fala da alfabetização, e eu já tinha lido, né, anteriormente. Em língua oral, devemos permitir à criança que ela se engane ao produzir o texto, tanto quanto ao interpretar, e que aprenda através das suas tentativas para falar e para entender a fala dos outros, errando o que se aprende. E faz de novo, e faz de novo, aí volta de novo lá nas estruturas mentais do Jean Piaget, né? Da assimilação, a acomodação, quando a criança ela entra em desequilíbrio, aí ela assimila, né? Aí acomoda o conhecimento, né? E na produção de texto, no falar corretamente, né, na produção dos fonemas, acontece a mesma coisa. Tanto aí na alfabetização quanto em língua portuguesa aí, o Ju, para as crianças aí do ensino fundamental 2 de língua portuguesa, viu? Na produção de texto. Se deve o quê? Leva os livros de contação de história para as crianças na sala de aula. Eu aprendi no curso de contação de história, ele levava para os alunos da quinta série, né? Que hoje é o sexto ano. E aí eles liam, eles tinha um momento da história, um momento da dramatização, aí a gente dividia em grupos, uma série de coisas. E mesmo eles errando, volta, faz de novo, volta, faz de novo, que é o que a Emília Ferreiro vai dizer aqui, né? Em língua escrita, todas as metodologias tradicionais penalizam continuamente o erro. Então, professor de língua portuguesa, não penalize o erro aí do aluno, supondo que só se aprende através da reprodução correta. Não é verdade. Então, deixa a criança fazer do jeito dela, depois o professor vai intervindo. Olha isso aqui, essa sílaba aqui, lembra da palavra casa? A gente estudou, retoma um outro texto já estudado, como eu já mostrei lá nas aulas anteriores, o texto a casa. Aí depois eu vou trazer um texto também da casa, já no vídeo, da Rosiana Monrai, que vai falando da gente falar das casas, dos tipos de casas com as crianças. Então, olha lá. Então, não enfatiza o erro da criança, supondo que só se aprende através da reprodução correta e que é melhor não tentar escrever nem ler se não está em condições de evitar o erro. Como é que a criança vai aprender a ler e a falar corretamente se ela não errar? Então, aí entra de novo as estruturas lá do Jean Piaget. Então, a criança ela entra em conflito, depois ela assimila e ela acomoda o conhecimento. A inteligência emocional já vem de há muitos anos, gente. Aí essa novidade, né, que o pessoal agora tudo é inteligência emocional. E essa inteligência emocional já vem de muitos anos, né? Ela está ligada à questão da aprendizagem do Jean Piaget, na Emília Ferreiro, em vários aí
Eu falei também do Roman Jakobson, né, na assimilação do signo, né, linguístico, né, da questão da semiótica, né, que é estudada nos desenhos das crianças e etc. A consequência inevitável é a inibição. Se eu digo para a criança não cometer erros, que está errado, que eu penalizo sempre, então a criança vai se retraindo. As crianças não tentam ler e nem escrever, e portanto elas não vão aprender. Então, pais, não digam para suas crianças que elas não sabem, que elas não conseguem, porque elas conseguem sim. Elas não são uma tábua rasa. Elas já sabem, elas reconhecem o símbolo linguístico lá da Magda Soares, que vai falar da alfabetização simbólica, né? Do meio que a criança está, né? Então a gente precisa valorizar isso, esse conhecimento que a criança já traz aí. E aí eu trouxe aí o monge executivo para ler aí para vocês. Se de fato estivermos liderando com autoridade, nos dando aos outros, estaremos seguindo a regra de ouro. Nossas vidas estarão em sintonia com Deus. Olha lá, com o universo, né? Com o Deus criador de todas as coisas. Ou com o nosso poder mais alto, se preferirem. Nós não temos que gostar dos nossos colegas. Eu falo para os pais, o aluno não tem que gostar de mim, nem eu gostar dele. Se surgir um amor, se apaixonar, rolar esse amor, é muito bom. Mas, né, a gente precisa respeitar o aluno e o aluno respeitar o professor em sala de aula. Mas como líderes, somos instados a amá-los e tratá-los como gostaríamos de ser tratados, né? Então, eu me colocar no lugar da criança, né? Eu posso até não gostar do professor, que nem tinha um professor lá de direito lá, que eu não gostava dele, mas eu respeitava, né? Então, a gente precisa ter esse respeito. E como quero ser tratado? Quero que meu líder, o meu professor, seja paciente comigo, me dê atenção, me valorize, me incentive, me ajude a ser autêntico, ou ser autêntico comigo. Me trate com respeito, satisfaça as minhas necessidades quando surgirem, né, as minhas dúvidas, as dúvidas da criança. Me perdoe quando eu errar e seja honesto comigo. E me dê algum retorno daquilo que eu perguntei, né? O aluno vem, ele pergunta, ele questiona. Tem um momento lá na alfabetização, que eu estava colocando agora, eu fico brava com o aluno, que ele fica, não sei ler. Aí eu falo, ai, fulano só reclama, não. Aí eu vou lá fora, eu dou uma volta, pego um livro para ele, que é um livro só de signo, até da Bruxonilda, para ele ler só as imagens, né? E ele fala, e agora? Você não sabe ler? Sabe ler as imagens? Sabe. Então, leia as imagens, conte a história para mim. Então, é assim, você vai buscando alternativas na alfabetização, para que essa criança ela não fique para trás. E aí tem criança também, que ela vem, ela escreve uma frase só, eu falei assim, você não aprendeu tal sílaba? Lembra da palavra tal? Aí ele vai lá, e aí eu consigo mais uma linha dele, da produção de texto, né, na alfabetização. E aí você vai vendo que a criança ela vai se esforçando, e você se esforça pro outro lado, sem penalizar a criança pelos erros, tá, gente? Então, que dê um retorno e dê condições para que o aluno atinja os objetivos. Vamos fazer de novo? E aí eu vejo aqui, de novo, nas produções de texto dos meus alunos. Eles vêm, fazem novamente, tá? Aí vem, faz o desenho. Aí, se a criança não consegue, eu falo assim, escreve só uma linha e faz o desenho, que ela gosta de desenhar. Então, aí você vai ver, quando você for vendo, né, a criança ela vai pelo desenho, aí ela vai partir para a escrita. E aí, daqui a pouco, ela está escrevendo. Gente, é essa a aula de hoje, Ju Cardinale. Leia também o Monge Executivo, que é muito importante para os professores, que trabalha com a inteligência emocional também. Obrigada, gente. Se inscrevam no canal. Muito obrigada a todos que se inscreveram aí no canal. Eu agradeço a Deus, né? E peço que aos pais aí dos meus alunos estejam trabalhando aí em casa com eles, assistindo essas aulas. Obrigada. Boa tarde.